Fala galera ligada no Pautas e Táticas, uma das análises retrô mais pedidas aqui do canal é a do Manchester United, campeão europeu 2007-2008, talvez o último grande esquadrão dos Red Devils, comandado pelo Sir Alex Ferguson, e que fez parte de uma dinastia que durou pelo menos 3 temporadas consecutivas, né? Porque o United foi tricampeão da Premier League consecutivo, se pôs nessas 3 temporadas entre os 4 melhores da Europa, inclusive jogando 2 finais de Champions League consecutivas, e a gente vai focar na temporada em que o título aconteceu, o título da temporada 07-08. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conhecer mais do nosso conteúdo, beleza? Então vamos aqui ao time base, a escalação daquele Manchester United que tinha Van der Sar no gol, e eu vou falando os nomes e o torcedor do Manchester United vai morrendo de saudade, hein? Wes Brown foi o titular na maior parte da temporada na lateral direita, porque o Gary Neville estava machucado. O Wes Brown era zagueiro de origem. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic na zaga e Patrick Evra na lateral esquerda. Cristiano Ronaldo jogava como um winger pelo lado direito. Carrick e Scholes, os dois volantes. Ryan Giggs aberto pelo lado esquerdo. Wayne Rooney e Carlitos Tevez, a dupla de ataque nesse 4-4-2, que por vezes poderia ser um 4-3-3, beleza? A gente vai falar sobre essas variações do Manchester United. Saída de bola. Aquele time sempre procurava aproximar o bloco da primeira metade do campo, né? Ter um time realmente sempre mais próximo para poder facilitar a troca de passes. Manter o time compacto, conectar as peças com passes curtos, mas por vezes também usava a bola longa, principalmente com os dois zagueiros e principalmente com o Ferdinand, que liderava a saída de bola com uma qualidade absurda no passe que tinha. Quando a saída de bola longa acontecia, os 3 atacantes, e aí eu digo 3 por conta do Cristiano Ronaldo também, o Giggs um pouco menos, às vezes ele também, mas um pouco menos, eles se descolavam um pouco do bloco do meio campo para empurrar a defesa do adversário um pouco mais para trás e dar mais espaços para os meio-campistas ficarem com as segundas bolas. Então, sempre que o Manchester United fazia essa bola longa, esses jogadores aqui avançavam um pouco, empurravam a defesa para trás. Já já a gente vai falar o porquê do Cristiano Ronaldo ter esse descolamento, essa liberdade um pouco maior para subir, e o Giggs não, beleza? Mas aí, enquanto fazia essa atração, né, empurrar o adversário, a primeira linha do adversário para trás, a segunda linha ficava mais ou menos aqui, e esses caras tinham um pouco mais de espaço para poder construir a jogada, beleza? Fase de construção, a gente fala um pouco da participação dos dois volantes, Carrick e Scholes. Eles eram 2 box-to-box, clássicos do 4-4-2 do futebol inglês, né? Mas o Scholes ele tinha mais liberdade para poder chegar ao ataque do que o Carrick, que ficava um pouco mais protegendo a defesa. O Scholes tinha mais qualidade para conduzir a bola ao ataque, né? Ambos eram muito bons no passe longo, mas quando eles estavam pressionados, né, precisavam fazer uma inversão para algum dos lados do campo, eles sempre faziam para o lado oposto. Então, se a bola estava aqui no Scholes do lado esquerdo, ele fazia a inversão para o Cristiano Ronaldo na direita. Se a bola estava aqui com o Carrick na direita, ele fazia a inversão para o Giggs do lado esquerdo, beleza? Esse era um padrão também que tinha esses dois jogadores que se aproximavam muito da área, mas também tinham que voltar para proteger mais a defesa. Como eu disse, o Carrick tinha mais poder de contenção, de marcação, e o Scholes tinha uma chegada na área um pouco mais forte. Até por isso, o Scholes, que é de uma geração mais antiga, ele é da mesma geração do Giggs, do Gary Neville, do David Beckham, né, de uma outra geração de jogadores do Manchester United. O Carrick, ele é um pouco mais jovem, até por isso ele foi um pouco mais longevo também na carreira, inclusive no próprio Manchester United. O ataque não tinha um centroavante, então quando era preciso ter uma opção mais centralizada, ou o Tevez ou o Rooney recuavam para se tornar esse elemento, né, na frente dos volantes, enquanto o outro abria um pouco mais pelo lado esquerdo, porque o Cristiano Ronaldo era quem tinha mais esse poder de fazer essa abertura pelo lado direito. Vou tirar aqui a defesa do adversário rapidinho para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, se o time precisava na saída de bola ocupar esse espaço aqui, o Rooney recuava, o Tevez abria, ou o Tevez abria pela esquerda
e o Rooney era quem fazia esse recuo. Se isso significasse uma subida dos zagueiros, abria-se um espaço para o Ronaldo pela direita. Quem tivesse aberto pela esquerda atacava em diagonal. Como eu disse, Cristiano Ronaldo saía um pouco mais do lado direito e aí o outro atacante abria pelo lado esquerdo. E por que um dos atacantes abria pela esquerda e não o Giggs, que era o winger daquele lado? Porque naquela época a maioria dos times ingleses ainda jogava com um 4-4-2 com 2 linhas de 4. Então um outro jogador híbrido para ajudar o time a ter superioridade numérica no meio era o próprio Giggs. Como eu disse, o Carrick ficava um pouco mais fixo e aí o Giggs encostava aqui nos Scholes. Então se ele já não estava mais na ponta, o segundo atacante era quem precisava fazer aqui essa abertura, enquanto o outro atacante recuava aqui e fazia mais ou menos esse desenho na fase de construção, progredindo para a fase ofensiva, beleza? Ele aproximava o Giggs dos dois box-to-box, arrastava com ele a marcação do lateral direito e também fazia com que o Evra tivesse um pouco mais de liberdade para subir, né? As funções ofensivas do Evra eram muito boas. Inclusive, uma das principais jogadas daquele time era o cruzamento vindo do lado esquerdo com o Evra. O time fechava muito na área com os dois atacantes. Esses dois box-to-box também partindo para cá, aqui o Giggs atraindo, né? Um lateral. E o Cristiano Ronaldo sempre no segundo pau, também muito bom, né, no jogo aéreo, tinha uma impulsão muito grande para poder disputar, até hoje tem, né, nas costas do lateral, nunca entre os zagueiros, desde a época em que ele era ponta direita. Então o Evra cruzava, a bola passava por todo mundo, chegava no segundo pau, o Cristiano Ronaldo estava lá para poder cabecear. Então, como eu disse, que já era um embrião do grande cabeceador que anos mais tarde, né, CR7 viria a se tornar. Também haviam as trocas, né, do Evra com o Giggs pelo lado esquerdo. Muitas vezes o Evra centralizava um pouco mais com a posse e permitia essas ultrapassagens, né, por trás do Giggs, quando ele já arrastava a marcação do lateral. Aí o próprio Giggs chegava na linha de fundo e fazia esse cruzamento. Era o lado de ataque mais forte, com combinações. Era o lado esquerdo. Do lado direito, o Ronaldo ele não tinha a mesma ajuda do Brown. Vamos voltar aqui o time todo para poder falar do lado direito. O Brown era um zagueiro de origem, né? E o Cristiano Ronaldo, ele tinha uma qualidade individual, né? 1 contra 1, às vezes até 1 contra 2 ou mais jogadores. Ele era bastante inventivo para poder passar pelos marcadores nas jogadas individuais. Era muito jovem, era muito rápido e era muito habilidoso também. Muita gente até fazia críticas ao português, né? Que ele era pouco objetivo nas jogadas dele. Às vezes ele tentava enfeitar demais, passar o pé por cima da bola, toque de letra, pedalada, enfim. Mas ele era um grande jogador para poder fazer esse desafogo, essa ultrapassagem na qualidade, na jogada individual, em cima da marcação do adversário. Então ele não sentia tanta falta assim de ter o Brown. Mas o Brown ajudava bastante porque ele ficava um pouco mais fixo como um terceiro zagueiro, e aí por vezes o Evra podia avançar e atacar, até quando a jogada estava pelo lado direito, uma possibilidade de inversão, ele também podia receber a bola por aquele lado. Se você está mais acostumado com a cabeça do Cristiano Ronaldo a partir do que ele foi no Real Madrid, eventualmente não viu o Cristiano Ronaldo no Manchester United, eu aconselho você a ver os vídeos dele pré-Real Madrid, né? Quando ele estava com a camisa do Manchester United, os lances de efeito, os dribles, as jogadas, que é realmente muito divertido ver o Cristiano nessa época, bem mais jovem, um pouco menos objetivo realmente, mas muito inventivo, muito driblador. Era um jogador que realmente dava gosto de ver jogar no ponto de vista se divertir com futebol arte, gostar de ver grandes dribles. Era um jogador que fazia muito isso. Contra adversários mais fracos, também quando era possível preservar, né, o Giggs do time, o Ferguson adicionava um outro meio-campista, podendo ser o próprio Hargreaves, que foi inclusive quem jogou a final da Champions, ou o Anderson, o brasileiro Anderson, ex-Grêmio, ex-Porto também, para poder jogar um pouco mais no meio-campo e dar mais liberdade para esse trio ofensivo, Cristiano, Rooney e Tevez. E aqui eles trocavam de posição o tempo todo. Com isso o Ronaldo também podia aparecer pela esquerda, que era onde ele jogou no auge da carreira, né? Tanto no Real Madrid como na seleção portuguesa. O Filipão era o técnico dele em Portugal e gostava mais que ele jogasse por aqui, porque na direita, ele sendo destro e muito habilidoso, acabava levando mais as jogadas para a linha de fundo. E na esquerda, por ser destro,
sempre que ele aproximava da jogada aqui, ele já estava em condição de finalizar e finalizava muito bem o Cristiano Ronaldo. Então muitas vezes ele aparecia pela esquerda ou aparecia pelo meio. Aqui havia uma troca de posições muito grande quando jogavam 3 jogadores no meio campo. Então era possível ver o Cristiano Ronaldo jogando, flutuando em todas as posições, quando esse trio tinha mais liberdade por estar com uma peça mais fixa no meio campo como esse terceiro jogador. Outro jogador que poderia atuar no lugar do Giggs era o Nani, mas normalmente quando ele entrava ele dava amplitude pelo lado direito. Com isso o Ronaldo ia jogar mais próximo da área. Ficavam aqui 2 volantes, o Evra subia, aqui o Brown como um terceiro elemento, e o time ficava fixamente quase que num 3-4-3, né? Era esse o desenho que dava para se ver como variação. E a outra variação era em jogos mais difíceis, onde o time podia se engessar um pouco mais no 4-4-2, e aí precisava fazer algumas trocas de posição, né? Principalmente em relação ao próprio Cristiano Ronaldo. Nessas oportunidades, o Tevez, por exemplo, ele dava lugar ao Parque no meio campo. Com isso, o Cristiano Ronaldo vinha fazer aqui a companhia ao Rooney no ataque e o Parque entrava pelo lado direito. Primeiro porque a linha ficaria um pouco mais fixa. Então, sem os avanços do Evra, o Giggs continuaria colado aqui pelo lado esquerdo. Além disso, falando também um pouco mais de linhas de defesa, o Vidic era quem tinha um pouco mais de liberdade para poder fazer esses ataques entre linhas. Com isso, os outros defensores fechavam bastante aqui, ó, do lado em que a jogada estava acontecendo, quando o Vidic se descolava da primeira linha para poder dar esse combate entre as linhas, beleza? Um segundo motivo, né, de trocar o Tevez pelo Parque era porque o Ronaldo não tinha o costume de acompanhar o avanço do lateral do adversário, então colocar um jogador um pouco mais disciplinado na marcação, dar um pouco mais de liberdade no momento sem bola para o Ronaldo também se fazia necessário. O Parque fazia muito bem esse papel. O Hargreaves, que fez isso também na final da Champions, também poderia fazer esse papel. Inclusive, quando o Tevez, Rooney e Ronaldo jogavam juntos, quando não se abria a mão do trio, mas precisava fechar um pouco mais o lado direito, ou o Rooney ou o Tevez vinham fazer também essa função para o Cristiano ficar um pouco mais solto. E terceiro, sem o Giggs sendo o híbrido do meio campo, esse papel ficava com o Rooney, que mais tarde até viria jogar como um ponta de lança. Então, quando tinha aqui Ronaldo e Rooney no ataque, o Rooney vinha fazer aqui essa posição um pouco mais recuada, um pouco mais por trás do atacante, e aí principalmente quando o Ronaldo estava na frente, a gente via um esboço de 4-2-3-1, né, que mais tarde viraria tendência. Com isso o Ronaldo ficava como esse atacante mais avançado e os números de gols dele começavam a crescer bastante. Basta ver, né, que ele terminou a Premier League como artilheiro, com 31 gols marcados. Para se ter uma ideia, o vice-artilheiro daquela Premier League foi o Adebayor, com 24. Ele também foi artilheiro da Champions League, com 8 bolas na rede. Ao fim daquela temporada, o Ronaldo, inclusive, foi escolhido pela primeira vez o melhor jogador do mundo. Tamanha era a importância dele para aquele time. O grande rival daquele United naquela temporada foi o Chelsea, nas 2 competições que ele conquistou. Na Premier League batalhou ponto a ponto até a última rodada, até que o time do Ferguson venceu o seu compromisso contra o Wigan, e os Blues, o Chelsea, empataram contra o Bolton, e assim o United se sagrou pela segunda vez consecutiva, daquela que seria a segunda de 3, campeão da Premier League. E a final da Champions League foi justamente contra o Chelsea, vitória nos pênaltis, 1-1 no tempo regulamentar, 6-5 na decisão por pênalti. Naquela campanha o United ainda derrotou o Lyon, de Juninho Pernambucano. Se eu bem me lembro, ainda tinha Benzema, ainda tinha Fred, que ainda não tinha vindo para o Fluminense, era um time hegemônico no futebol francês, vários campeonatos franceses consecutivos. Nas quartas de final eliminou a Roma, que tinha derrotado na fase anterior o Real Madrid, que vinha badaladíssimo. Nas semifinais, o Barcelona, que iniciaria no ano seguinte a era Guardiola, derrotaria inclusive o próprio United na final de 08-09, mas perdeu nas semis, né, de 07-08. E na grande decisão, o próprio Chelsea, que foi a grande pedrinha no sapato aí que tentou incomodar o Manchester United, que foi também campeão mundial, derrotando a LDU de Quito na grande decisão. Esse foi o melhor dos 3 times do United que conquistaram 3 Premier Leagues consecutivas, 2007,
2008, 2009, com direito a 2 finais de Champions consecutivas e só tendo caído para o Milan de Kaká e companhia nas semifinais do ano anterior, que viria a ser o campeão sobre o Liverpool também na final. Aquele United do Ferguson poderia ter emplacado 3 finais de Champions consecutivas, o que seria um feito ainda maior, e só não emplacou 5 semifinais seguidas porque em 2010 também não conseguiu chegar a esse feito, mas em 2011 também foi a outra final de Champions League, ali já na reta final da carreira do Ferguson como profissional. Muita gente me pedia análise desse time, não sei se com saudade, não sei se por curiosidade, por não vir, eu sei que aqui a faixa etária do canal tem muita gente que não conseguiu acompanhar muito bem o futebol nos anos 2000, mas está feita aí a análise do gigante, do poderoso Manchester United em alguns dos seus últimos anos de glória. O que você achou aqui da análise? Pode deixar aí a sua opinião nos comentários e também fazer a sua sugestão com a próxima equipe que você quer ver com análise retrô aqui no canal. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!